Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 3 ao 16. Hoje, a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas fui criado aqui nessa cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te, vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo, purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é grande a alegria de hoje trazer essa pregação sobre a conversão de Saulo. A conversão de Saulo, ela tem muito a ver com o nosso chamado, com a minha conversão, com a sua conversão. Saulo era um homem que, sendo discípulo de Gamaliel, ele tinha sido instruído e preparado e era um grande conhecedor da lei. E sendo conhecedor da lei, ele se tornou um homem muito zeloso pela causa de Deus. Então, de acordo com aquilo que Saulo entendia, Jesus e seus discípulos estavam contra a lei. E por isso, Saulo ele foi nutrido daquele desejo de acabar com o cristianismo, porque, de acordo com aquilo que ele entendia, esse cristianismo, esses seguidores de Jesus, estavam fazendo nascer uma falsa religião. E por isso, Saulo, ele achava que estava sendo movido por um grande zelo a Deus, destruindo e eliminando os cristãos. E como ele próprio testemunhou na leitura de hoje, tudo que ele fez,
ele fez pensando que estava agradando a Deus e zelando por aquilo que ele acreditava e por aquilo que ele foi ensinado. Então chegou o momento que ele foi até Damasco para prender todos os cristãos. E Saulo recebeu como uma carta em branco para agir e para levar todos os cristãos daquela cidade para serem maltratados, para serem castigados por estarem pregando o nome de Jesus. E Saulo então, ele sai com aquele propósito de defender a lei, de ser fiel aos princípios que ele acreditava, para prender aqueles que estavam começando uma falsa religião. E ele então parte naquele caminho para Damasco. E o caminho para Damasco é o caminho que o Senhor Jesus preparou para encontrar Saulo, para que ele pudesse viver a maior experiência da sua vida. Tudo que Saulo viveu antes desse encontro com Jesus foi para que ele pudesse entender a grandeza dos planos que o Senhor Jesus tinha preparado para ele. E todo o conhecimento, toda a sabedoria que Paulo adquiriu, ela foi confrontada com a grandeza do amor que o encontrou. E esse amor é Jesus. Saulo então vai com os soldados a caminho de Damasco. Esse caminho, meus irmãos, é um caminho que muitas vezes nós precisamos passar. Quantas e quantas situações nós hoje que estamos no caminho do Senhor, muitas pessoas já zombaram, já desprezaram, muitos de nós já podem até ter desacreditado, ter falado mal da igreja, ter falado mal de Deus. Mas um dia também nós tivemos o nosso caminho, o caminho até Damasco. Esse caminho que o próprio Senhor permitiu que nós passássemos para nós termos um encontro pessoal com Ele. E hoje, nesse momento que você está ouvindo essa pregação, eu tenho certeza que no seu coração estão vindo lembranças de quem você era e de quem você é hoje. Porque eu também me coloco nessa palavra, quem eu era e hoje quem eu sou, a partir do momento do meu encontro pessoal com Jesus. Saulo perseguia os cristãos daquilo que ele ouvia falar, mas ele não tinha experimentado. E muitos hoje que perseguem os cristãos é porque ainda não experimentaram o amor de Deus. Assim como naquele tempo também os fariseus, os mestres da lei e tantas outras pessoas. E Saulo então, ele tinha isso no coração. O cristianismo é uma farsa e eu preciso defender a verdadeira religião. Saulo então vai naquele caminho de Damasco. E é nesse caminho que ele tem um encontro pessoal com Jesus. Você já parou para meditar sobre isso? Por que foi naquele caminho para Damasco? Porque foi aquele dia, aquele momento, que era o momento de Deus, o momento de Jesus se revelar a Saulo. Na vida de muitos de nós, nós tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus. Alguns tiveram no momento de dor, no momento de enfermidade, no momento de um desespero que não havia mais saída. Outros, como eu, que cresceram na igreja, mas que depois de um tempo, eu tive que tomar a minha decisão, se eu queria ou não. E eu tive esse encontro pessoal com Jesus. E Ele transformou a minha vida de dentro para fora. Pessoas
que estavam com a sua vida destruída, pessoas que não acreditavam mais, que já tinham perdido a esperança e que tiveram o seu encontro pessoal com Jesus. Assim aconteceu com Saulo naquele caminho. E eu fico imaginando Saulo indo para aquela cidade já com aquele propósito: eu estou defendendo o nome de Deus. Eu vou acabar com esses cristãos, com esses seguidores de Jesus. E Saulo então, quando ele está naquele caminho, acontece algo maravilhoso. Uma grande luz que vem do céu brilha ao redor de Saulo, e ele cai por terra. E ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aqui tem duas coisas que eu gosto muito de refletir, que não está escrito, mas que nós imaginamos, porque naquela época o transporte eram os cavalos. Então por isso que nós falamos muito que a pessoa caiu do cavalo, né? E eu creio que Saulo então, quando aquela luz forte brilha sobre ele, aquele cavalo se assusta e Saulo cai. E esse cair de Saulo, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma importância muito grande, porque era necessário que Saulo caísse. Era necessário que todo orgulho, que todo conhecimento, que tudo que Saulo trazia no seu coração, na sua mente, tudo que ele entendia de Deus, deveria cair por terra naquele momento, para que ele pudesse ouvir a voz do Senhor. Saulo só conseguiu ouvir a voz do Senhor quando ele está ali no chão prostrado, para reconhecer que ele não tinha poder algum, que o seu conhecimento, que a sua sabedoria, que a sua inteligência não era nada diante da grandeza do Senhor. E aí Saulo ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele pergunta: quem é, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, o Nazareno. Saulo, você não está perseguindo pessoas, você está perseguindo o próprio Deus, Saulo. Gente, eu fico imaginando essa cena, Saulo ouvindo a voz do próprio Senhor, porque até aquele momento ele tinha essa visão deturpada que Jesus era uma farsa, que o cristianismo era uma farsa, e de repente ele ouve a voz dizendo: eu sou Jesus, Saulo, e você está me perseguindo. E aqui também tem uma palavra que eu gosto muito, porque Jesus em momento algum ele fala: Saulo, você está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo o meu povo. Não, ele fala: Saulo, você está me perseguindo, porque aqueles que perseguem os cristãos não estão perseguindo homens, estão perseguindo o próprio Deus, estão perseguindo Jesus, porque nós estamos agindo em nome dele, nós estamos sendo fiéis àquilo que ele nos mandou. E Saulo então ouve essa voz e ele fica perturbado, e aí ele fala: Senhor, o que eu devo fazer? Vai até Damasco e lá eles vão te explicar. E Saulo ele dá o seu testemunho que ele não podia enxergar. Até Damasco, Saulo ficou cego, ele dependia das pessoas o levarem aos lugares, e foram seus companheiros que o levaram até Damasco. E Saulo foi levado ali também com um propósito, para presenciar o segundo milagre de Jesus na sua vida. O primeiro foi o encontro, e o segundo foi aquele momento em que ele é curado da sua cegueira. Quando ele chega em Damasco, e o Senhor manda que Ananias pudesse ir ao seu encontro e pudesse fazer com que ele ficasse curado em nome de Jesus. Saulo recupera a vista, e aí Ananias começa a mostrar para Saulo tudo o que ele iria fazer e
quem o havia chamado e os propósitos e os planos de Jesus para a vida de Saulo. Na sua mente, no seu coração, Saulo foi para Damasco para prender o povo de Deus. Mas no coração de Jesus, Saulo foi para Damasco para ser transformado em um Paulo e para cumprir fielmente o propósito de Deus na sua vida. Ele recuperou a visão, ele viu o milagre do Senhor, e a partir daquele dia, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. E Saulo então, ele adota como se fosse um segundo nome, que era mais fácil das pessoas entenderem ali. E Saulo então, ele começa a usar o nome de Paulo, apóstolo do Senhor. Porque Paulo tem o significado de pequeno, quase nada. E Paulo reconheceu que tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, todos os seus atos, as suas ações, tudo se tornou um nada diante da grandeza daquela voz, quando ele entendeu que ele não estava agindo por amor ao Senhor, que aquele Jesus que ele perseguia era o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida, que mudou a sua história e fez de Paulo o pregador dos gentios, aquele que iria abrir o caminho, as fronteiras e levar o evangelho além do povo de Israel, além dos judeus, para todos os povos e nações. E Paulo se tornou um grande apóstolo, um grande escritor de cartas maravilhosas que nos edificam até hoje. Um grande servo de Deus que espalhou o cristianismo para todos os lugares. E aqui tem algo também maravilhoso que eu gosto muito. Porque os discípulos, eles viveram com Jesus durante 3 anos. Mas Saulo, ele teve a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, de ouvir a voz de Jesus e de entender que os planos do Senhor para a sua vida eram muito maiores do que os planos humanos que Saulo tinha. Meu irmão, minha irmã, a conversão de Saulo é um chamado para cada um de nós, para nós nos abrirmos àquilo que Deus tem para nós, os planos que Deus tem para nós, os sonhos que Deus tem para nós, que são muito maiores do que os nossos sonhos e do que as nossas vontades. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, bendito seja o seu nome por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para mudar a vida de Paulo, para transformá-lo e para fazer dele o apóstolo dos gentios, para fazer dele um instrumento de conversão para a vida de tantas e tantas pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, porque quando o Senhor mudou a vida de Saulo, o Senhor já estava pensando na vida de cada um de nós. Essa conversão não foi somente uma conversão de Saulo, mas foi uma conversão que trouxe a conversão para todos os povos e nações. Nós te louvamos, Senhor, por esse grande exemplo, por esse grande servo do Senhor, por esse homem que aceitou a sua vontade, que se submeteu à sua vontade, Senhor, e que chegou a dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Senhor, que possamos nos inspirar no apóstolo Paulo, no grande testemunho, no grande legado que ele deixou para cada um de nós, na sua palavra. Obrigado, Senhor. E que hoje, nesse momento, muitas pessoas possam estar passando por essa experiência de, no caminho, encontrar o Senhor, ouvir a sua voz,
abrir o coração e aceitar o Senhor como o único Senhor e como Salvador. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.